Jornal 7 Dias. A semana em retrospectiva. Adebayo Vuns, Gustavo da Conceição, José Guerreiro, Andy Inglês, Rui de Castro. Análise e comentário. Jornal 7 Dias. Aqui na LAC. Ora viva, bom dia. Começa agora mais uma edição do Jornal 7 Dias, semana em retrospectiva. O espaço que às 7 horas de segunda-feira, aqui na Sintonia 95.5 em FM, traz-lhe a análise daquilo que foram os principais assuntos da semana finda. E a semana passada ficou marcada pelo anúncio por decreto presidencial do fim da subvenção aos combustíveis destinada aos taxistas. A partir de 30 de abril, portanto, os taxistas voltarão a pagar o preço normal daquilo que é o combustível, mais concretamente a gasolina. E a ANATA, a Associação Nova Aliança dos Taxistas, uma das principais agremiações dos azuis e brancos aqui a nível do país, já reagiu. Vamos ouvir as declarações do presidente da ANATA, Francisco Paciente. É uma medida que nos preocupa, que não gostaríamos que acontecesse, mas, na verdade, o país tem uma governação e sabe-se por que contexto é que isso acontece. Não temos motivos de precipitações, porque é uma medida normal. O que nós vamos fazer enquanto taxistas é nos ajustar a essa realidade. A partir do dia 30 passaremos a pagar mais caro o combustível. Obviamente que temos que ajustar a tarifa do táxi àquela realidade. Isto é que pode acontecer tão logo esta medida entre em vigor. Ouvíamos a reação de Francisco Paciente, o presidente da ANATA, Associação Nova Aliança dos Taxistas, anunciando que imediatamente a partir do dia 30 de abril os preços das corridas de táxi vão aumentar, passando para cima dos 150 kwanzas atualmente praticados. José Guerreiro, como de costume, comece por si. Bom dia. Bom dia Silvio, bom dia ao Catalina, aos colegas presentes e ausentes do painel, saudar os ouvintes. Eu queria começar por saudar todas as mulheres pela passagem do dia 8 de março, na sexta-feira passada, não é? Dia Internacional da Mulher, e saudar sobretudo as mulheres ouvintes deste nosso programa às segundas-feiras, não é? As que nos ouvem nos seus carros, quando vêm para os seus serviços, as que nos ouvem nos táxis, viajando com as suas mercadorias para vender na cidade. Saudar as funcionárias públicas, as profissionais liberais, as jungueiras, as empregadas domésticas, as empresárias, enfim, as mães, as filhas, as tias, as avós. Eu gostava de deixar esta saudação. Nós só vamos ao ar esta segunda-feira, começamos a ir. Vamos com 3 dias de atraso dar a saudação, mas aqui fica. Com certeza já receberam saudações de muita gente, muitos programas da LAC e de outros estados da sociedade, e fica também deste nosso programa. Primeiro tema que o Silvio agora introduziu. Quer dizer, eu quase que diria que este é quase um não tema, um não assunto, não é? E explico porquê. Logo foram publicadas as medidas de mitigação, né, tomadas face ao aumento do preço da gasolina, à retirada do subsídio, da subvenção à gasolina. Aqui no programa falámos no assunto, e eu particularmente disse que não acreditava muito na eficácia dessa medida dos cartões, né? Porque no fundo a subvenção, a retirada da subvenção era mitigada junto das pessoas ou dos profissionais que trabalhavam como mototaxistas, etc. E eu referi que não acreditava muito, né? Foi uma medida, com muitas outras, pensada, gizada e elaborada nos gabinetes, né? Sem muita aderência ao país real, né? Infelizmente, a nossa estrutura administrativa não tem ainda uma estrutura organizativa, técnica e funcional para ter levado essa medida a cada município, a cada comuna, a cada campo agrícola, ou zona de pesca, né, onde existem mototaxistas, agricultores, individuais ou pescadores, não é? Nós na altura falámos, inclusive, que isto poderia levar a esquemas e negociatas. E há uma notícia já circulando nas redes que há uma outra associação de taxistas que se congratula com a medida, exatamente dizendo que era uma medida que levava a muitos esquemas. Acho que foi este o termo utilizado. Portanto, passado mais de 6 meses, acho que 8 meses da aplicação dessa medida, se nos perguntássemos se houvesse esse balanço, mas normalmente quando são medidas de retiro nunca há balanços, né?
E o Rui de Castro tem falado nisso muitas vezes, quando há um novo plano, mas depois não se faz o balanço do anterior. Seria bom nós sabermos quantos cartões foram distribuídos. Uma minoria, na minha opinião, sem significado quase algum. Acho, na minha opinião, que em termos globais de país, a subvenção nunca funcionou. Funcionou para meia dúzia em Luanda e para muito menos de meia dúzia nas capitais de províncias e municípios. Por isso este senhor que falou há pouco, numa das associações de taxistas, mostra-se preocupado, dizendo que vai aumentar o preço do táxi. O preço do táxi, o nível de vida foi aumentando aos poucos, desde que estas medidas foram tomadas, da retirada do subsídio, exatamente porque não tiveram eficácia, não é? Portanto, agora não me parece que no fundo a retirada do subsídio já se repercutiu no preço do táxi, já se repercutiu no preço dos produtos básicos, na cesta básica, etc. Não é? Portanto, agora nós voltamos ao zero, ou seja, a retirada dos cartões. Bom, mas eu não estou a querer fazer juízo de valor sobre a retirada dos subsídios, né? Sob o ponto de vista económico e financeiro, e tem o Enda melhor falará, porque já o fizemos num programa do ano passado, né? E nós fomos unânimes em referir a necessidade pura e dura, sob o ponto de vista meramente economicista, disso ser feito para equilibrar as contas públicas, não é? Que era um subsídio profundamente injusto e inaceitável em termos orçamentais, mas falámos na altura que devia ser feito com moderação, com consulta, com diálogo e com gradualismo. Bom, aplicou-se, agora retirou-se. Eu, mais que o tema em si, colocava a questão de saber medidas que nós às vezes tomamos, não é? Parece que desgarradas, sem um prévio pensamento, organização, ponderação, e que depois não funciona, e a gente depois tem que voltar atrás. Já ouvi isto em vários outros setores, no regulamento do comércio, no regulamento do trânsito em Luanda, e toda uma série de outras medidas. Nós tomamos e depois temos que voltar atrás. Era só por enquanto. O facto é que esta atribuição de cartões aos taxistas para subvenção dos combustíveis foi todo um processo um tanto marcado por atropelos, por falhas e agora termina sem, como José Guerreiro acabou de dizer, sem um balanço. Rui de Castro, bom dia. Muito bom dia. Bom dia aos nossos ouvintes, bom dia aos colegas de comentário e colegas do estúdio. Bom, de facto, todo este processo dos cartões ficou manchado com uma certa desorganização. Tudo estava inicialmente identificado como um processo que iria funcionar bem. A medida parecia ser necessária, julgo que até agora o é, tanto que o Orçamento Geral do Estado prevê que este acerto gradual prossiga este ano e vá até 2025. Parece-me que o preço da gasolina poderá mesmo chegar aos 500 kwanzas o litro para ser real. Bom, agora, logo à partida foram identificados aqueles que seriam os beneficiários desta subvenção para mitigar ou para atenuar o efeito deste incremento que houve de 160 para 300 kwanzas o litro. E envolvia todos aqueles que estavam na produção agrícola e pesqueira, bem como os prestadores de serviço de transportes urbanos, coletivos de passageiros
em rotas intermunicipais e interurbanas. Portanto, o Estado ia garantir portanto, que este custo fosse por si assumido, acima de tudo para permitir também que o cidadão não fosse afetado com as medidas colaterais que, obviamente, iriam ocorrer com a subida de preços em vários itens do nosso dia-a-dia, iniciando nos transportes, mas depois passando quase que de seguida para os produtos da cesta básica, para o peixe, a carne, os legumes, enfim. Ora, portanto, o que acontece agora, talvez o termo até possa ser mesmo este que o Guerreiro usou, é de um não assunto. E não assunto porque ele decorre de um processo que todos nós já sabíamos e sabemos que vai ter que decorrer. Portanto, na altura, a senhora Ministra das Finanças dizia que o Estado iria poupar entre 2023 e 2024 algo como 400 mil milhões que estavam a ser empregues nas subvenções aos combustíveis, gasolina e gasóleo, e outros derivados do gasóleo. Neste momento ainda apenas está a tocar na questão da gasolina. Talvez ao longo do ano também tenhamos algo relativo a incrementos no gasóleo. Mas aí temos é que, de facto, verificar como é que vai ficar o cidadão. Porque nem era preciso que viesse o presidente de uma das associações, neste caso de taxistas, vir nos dizer que com esta medida iriam ter que subir os preços. Bom, o Guerreiro já foi claro que, de facto, os preços começaram logo a subir. E começaram logo a subir em reação à falha que houve na atribuição dos cartões. Porque houve um período, os operadores acreditaram na medida, estiveram sensibilizados. Lembro-me, inclusive, de ter num dos programas feito uma saudação especial aos taxistas da Huila, que anunciaram que não iriam incrementar qualquer valor ao preço do combustível. Bom, acontece que depois não receberam os cartões e mais tarde até houve distúrbios na própria Huila por causa destes mesmos operadores. Portanto, sentiam que tinham que tomar alguma medida. E a medida, no caso dos taxistas, foi o incremento do preço da corrida ou a redução do espaço percorrido. Não é? Pois. Portanto, não havia aqui outra solução. Agora temos é que aguardar por, de certeza, algumas medidas da equipa económica que poderão passar possivelmente por algum subsídio direto aos cidadãos mais desfavorecidos, a utilização de um passe social para
para facilitar a vida dos mais necessitados. Se calhar esta medida vem também em linha com uma discussão que tem estado a haver com a PES da alteração do salário mínimo nacional. Pode ser que seja uma forma de depois atenuar e talvez, por que não, um subsídio direto que o Estado possa dar às empresas de transportes para que estas não aumentem os preços ao público. Subsídio que poderia ser convertido em benefícios fiscais, por exemplo. Portanto, era isto por enquanto. Obrigado. Este fim da subsidiação aos taxistas era, de facto, uma morte anunciada. Nós todos já sabíamos que não viria para durar. Em inglês, bom dia. Bom dia, Silvio. Bom dia, os colegas e também a Catalina. Bom dia aos nossos ouvintes a esta hora. E também uma saudação especial às senhoras, às mulheres que celebraram no dia 8 de março, o seu dia internacional. Eu não olhava nessa perspectiva de morte anunciada, porque, do ponto de vista de política económica, é um assunto que está na agenda, né? Portanto, o governo propôs-se já há algum tempo a eliminar os subsídios. Talvez a morte anunciada não é o tema da subvenção em si, mas da medida estabelecida para mitigar o impacto, né? Que foram os cartões. E claro, isto sim, na altura, abordámos esse tema aqui e a conclusão quase que unânime é que a medida proposta não teria o efeito necessário, não é? E certamente que agora seria importante fazer o balanço, porque para além daquilo que poderá ser o falhanço, não é, em termos de eficácia da medida, há um custo, houve necessariamente um custo para implementar, né? E que me parece ser elevado, e faz todo sentido que, e é mesmo assim na vida, né? Faz todo sentido que, se não estamos a ter o efeito esperado da medida e há um custo para a sua manutenção, operacionalização, faz todo sentido que se tome uma medida no sentido de eliminá-la, não é? E certamente estarmos preparados para as consequências. Os preços já aumentaram, é verdade, mas com esta nova medida, certamente que os azuis e branco, que são neste momento os meios o sistema alternativo de transporte público, que são responsáveis pela movimentação da maior parte das pessoas, têm as associações mais capacidade de até negociar, né, o aumento das suas corridas. E, portanto, é muito provável que isso se repercuta ainda mais, não é? Influencia ainda mais no aumento dos preços dos alimentos e do nível geral dos preços, de um modo geral. Agora, o tema é preciso também refletir sobre se exatamente é o momento, o contexto, né? Porque nós estamos num contexto bastante desafiante, não é? Temos alto emprego, inflação também muito elevada, elevados níveis de pobreza, e a nossa
salário mínimo, né? Também ainda é exíguo, né? E a questão é saber se, pronto, efetivamente é o contexto e o momento para se perseguir neste sentido. Obviamente, quando se persegue neste sentido de eliminação dos preços dos combustíveis, que são preços que são transversais, né? Afetam toda a economia e têm certamente reflexo no custo de vida. É preciso depois ter medidas de mitigação ou de compensação para as entidades ou os grupos mais vulneráveis da nossa sociedade. Nós costumamos sempre ouvir os economistas, né, de um modo geral. Os números não mentem, é verdade. Não mentem. Na perspectiva das finanças públicas, é um custo, é um valor muito elevado que o Estado disponibiliza para a subvenção dos combustíveis e que poderia ser efetivamente utilizado para realização de outras iniciativas sociais, desenvolvimento de infraestruturas e até outros apoios, né? E é isto que o governo se propõe fazer para que pudéssemos ter ou possamos ter uma população melhor servida, né? Portanto, estes números são efetivamente relevantes, mas também há outros números que importam e para mim são mais importantes, que é o número de pessoas em dificuldade, né? Portanto, eu penso que em economia e nas sociedades o número mais importante tem que ser o número de pessoas prósperas, né? Em melhor situação, né, de vida. E nós temos efetivamente números bastante negativos, né? Portanto, muito significativos, mas de pobreza muito grandes. Então, sim, na perspectiva das finanças públicas, na eficiência da alocação dos recursos, é quase insustentável manter desta forma, porque efetivamente são as pessoas que mais recursos têm, que estão a beneficiar, e mais o subsídio, tal como está, tem estado a gerar também muito desperdício. Agora, o problema talvez se coloca na dimensão e na natureza dos subsídios, não é? E como são implementados. E pode não estar na necessidade de não termos subsídio. Portanto, num contexto social como o nosso, faz todo sentido que ou tenhamos subsídios que funcionem bem e que atendam à realidade concreta sobretudo, consigamos proteger os agregados populacionais mais vulneráveis, ou temos que ter medidas eficazes no outro sentido de compensação, ou temos as duas, porque o tema é o seguinte: eu tiro os subsídios para todos e não crio medidas compensatórias eficazes, eu estou a colocar, portanto, criar mais problemas sociais. Não é? E eles certamente já estão ali, à nossa vista, né? Portanto, se fizermos estudos e avaliarmos, certamente vamos chegar à conclusão que alguma dificuldade já é reflexo disso, não é? Então, faz de todo importante que, na perspectiva da equidade, se também coloquemos medidas que funcionem, porque o subsídio é um bocado como um medicamento, né? Nós precisamos de medicamentos, agora não colocados ou administrados em doses adequadas face às características, né, dos doentes e da população e o contexto econômico e social que enfrentamos neste momento, tem efetivamente efeitos adversos, né? Tanto os subsídios, na perspectiva positiva e quando bem estabelecidos, asseguram acesso, não é, a este bem, né, às populações mais vulneráveis, não é? Ajudam a estabilizar os preços, sobretudo num contexto ainda de muita... Porque nós importamos a maior parte do combustível
E ele pode variar, muitas vezes, por forças alheias, tanto às nossas políticas internas, não é? Tanto os subsídios podem ajudar a estabilizar os preços e contribuem também para uma maior estabilidade de preços na economia, não é? E ajudam a suportar, a apoiar muitas indústrias, porque por via dos custos dos insumos, não é? Que muitos deles, como sabemos, são distribuídos e chegam até as fábricas, as atividades econômicas por via dos transportes, né? O primeiro impacto é logo na atividade de transportes e, portanto, colocado bem e bem doseados, tem esta vantagem também. Agora, podem criar distorções bastante no mercado também, se não estiverem muito bem colocados. Portanto, o meu entendimento é que, oxalá que agora acertemos, né, nas medidas de mitigação e de compensação, algumas das quais o Rui já se referiu, outras já estão efetivamente em funcionamento, que é o tema do Quenda, né, que ajuda, mas eu penso que precisamos mais deste, tanto que talvez seja necessário ser mais abrangente e com valores também mais realistas, reais para as nossas necessidades, mas ainda assim eu penso que em face do nosso contexto socioeconómico e até político, se pudesse também perspectivar ou desenvolver, avaliar outras medidas, não é? Nós temos assimetrias muito grandes, regionais muito grandes, e por que não, se calhar, mantermos a subsidiação assim universal para determinadas províncias, né? Desde que bem controladas, para que tornasse, por um lado, conseguíssemos manter a estabilidade dos preços naquelas regiões, o custo de vida naquelas regiões já muito difíceis, portanto, que já são muito difíceis, e por esta via pudéssemos também atrair mais pessoas para lá e melhorar a atividade económica, porque não é normal também que, e falamos sim da competitividade, a eficiência dos mercados, mas nós não precisamos ter um único preço de combustível no país. Portanto, podemos para cima ou para baixo, né? E pode haver uma discriminação positiva. Mas eu ainda assim acho que, porque depois é muito difícil de operacionalizar essas medidas de compensação. Muito difícil. E eu acho que nós poderíamos ainda, talvez, não ter assim tão universal para todos, mas quantidades mínimas, não é? E até por viaturas, né? Portanto, a um nível, o preço poderia variar a partir de um determinado nível de quantidade. Obviamente, quanto mais eu consumir, há uma indicação da minha capacidade tanto necessidade de consumo e também de capacidade de poder de compra, mas mais alto pago. Portanto, eu poderia ter aí intervalos. Portanto, haviam quantidades mínimas e, se calhar, por sequência de abastecimento, por via também de cartões, não é? O Estado subvencionava, pagava-se ainda o preço subvencionado e a partir daquelas quantidades, ou acima daquelas quantidades, pudéssemos ter outros preços. Portanto, nós temos que arranjar soluções e mecanismos que se adequam à nossa realidade. Um último ponto para fechar é que é preciso também assegurar que, efetivamente, as poupanças que se dizem e há em vários países, quando nós eliminamos as subvenções, devemos assegurar que efetivamente essas poupanças são disponibilizadas para aquelas atividades que vão gerar maior desenvolvimento econômico e social. O que ocorre, e em contextos como o nosso, em que há efetivamente falta alguma debilidade e deficiência de capacidade organizacional e os índices elevados de corrupção, esses valores são também desencaminhados. Portanto, não atendem o propósito inicialmente estabelecido de, tanto compensar
Portanto, nós dizemos, não, vamos tirar o subsídio porque são as pessoas que mais têm que estão a beneficiar. Elevamos o preço, as pessoas já com muitas dificuldades têm que pagar um preço mais elevado, têm menos recursos disponíveis para as suas despesas e com isso até fazem outras escolhas em termos de alimentação e tem impacto social muito grande, não é? E depois, esses recursos que poupamos, ao invés de irem para estas populações que dizemos que queremos proteger, são utilizados para outras despesas supérfluas e são desencaminhados. Portanto, é preciso também, e em cenários em que essas medidas geraram efetivamente, tiveram reflexos mais positivos e não criaram instabilidade económica e social, política, foram conseguidas deste modo. Agora, temos todos de estar cientes que é preciso um sacrifício no curto prazo para que tenhamos um longo prazo mais próspero, não é? Mas é fundamental que efetivamente os recursos financeiros, as poupanças, sejam eficientemente e racionalmente, equitativamente distribuídos por toda a população. Vamos fazer um curto intervalo e voltamos já a seguir. Jornal 7 Dias. A semana em retrospectiva. Adebayo Vuns, Gustavo da Conceição, José Guerreiro, Andy Inglês, Rui de Castro. Análise e comentário. Jornal 7 Dias. Aqui na LAC. Estamos de volta com o Jornal 7 Dias, semana em retrospectiva, ainda a falar daquilo que é o fim da subsidiação dos combustíveis, mais concretamente da gasolina, aos taxistas. José Guerreiro. Bom, eu queria acrescentar só mais uma questão, que é levar a discussão deste tema para uma questão mais geral, porque nós temos sempre que ir tirando lições e fazer reflexões, não é? E, de facto, os colegas que falaram foram bastante exaustivos nas causas e deixam-nos preocupados, não é? As intervenções que tivemos deixam-nos preocupados a todos, não é? Porque há um assunto que é o que eu dizia, que é preciso fazer reflexão, que é as nossas medidas justas, as medidas de governação que são justas e necessárias, quase nunca são aplicadas. Quer dizer, nós temos uma capacidade extrema de fazer curtos-circuitos entre a elaboração das leis, das medidas e a execução. Já falamos aqui várias vezes, e aliás o Wendel também indiretamente falou nisto que eu quero levantar. Quer dizer, o governo toma medidas, mas depois tudo é deturpado. Porquê? Quer dizer, nós não temos capacidade organizativa, técnica, funcional, administrativa para levar à prática. Que tipo de curto-circuito é que existem? Vamos supor, já vimos várias vezes, e o Adebayo tem falado nisso bastantes vezes, sobre a questão dos livros e dos livros escolares de medicamentos. O Estado compra livros, produz livros, distribui livros às escolas. Os livros vão para o esquema. O grosso, 90% da população compra os livros escolares na candonga. Ponto final. O Estado mete dinheiro para comprar medicamentos nos hospitais. Qualquer hospital, na generalidade, nas províncias, não tem medicamentos. A pessoa que está internada, a família da pessoa que está internada, é que tem que ir comprar os medicamentos lá fora. O Estado já gastou dinheiro nos livros, já gastou dinheiro nos medicamentos, há sempre pessoas a ganhar fora. O Estado, por exemplo, toma medida em termos de crédito agrícola. Para chegar aos pequenos produtores, aos pequenos agricultores, nunca chega. São sempre os mesmos aí também apanhar essas migalhas, ou esses valores. Há financiamentos para a economia, linhas de crédito, etc., financiamentos da banca comercial, são sempre os mesmos também a coisa. E isto agora, dos combustíveis é a mesma coisa. O Estado toma medidas de mitigação, passado 6 meses, não funciona. Quer dizer, é isso que nós temos que refletir. Nós temos uma capacidade incrível de desviar para fins impróprios e adjacentes e paralelos as medidas que o governo vai tomando. Isto é preciso refletir. Porquê? Não é? Porquê? Portanto, eu não tenho dúvida que a questão dos subsídios, a realidade dos subsídios é tecnicamente correta, é justa, é necessária. Havia sido dito que ia ser feito com gradualismo, o Luca falou nisso, o Rui de Castro falou nisso, o Enda também, que até o final do ano, até o próximo ano, chegará ao preço tal, isso devia ser feito, mas nós não temos capacidade técnica e organizativa para levar à prática as nossas decisões. Esta é a reflexão que eu queria deixar.
Por favor, em inglês. Bem, eu partilho, né, da opinião do José Guerreiro, e isto, portanto, resolve-se com dois temas, né, por via de dois grupos de iniciativas, né, incentivos e penalizações também, né. Obviamente que nós temos estado a fazer um grande trabalho, pelo menos de dissuadir e reduzir os níveis elevados de corrupção, porque no fim do dia é isto, a corrupção. Mas o outro lado da moeda é da reflexão, bem diz o Zé Guerreiro, que precisamos de fazer, é à volta dos incentivos, né, que as pessoas têm para fazer mais, bem e melhor. Que incentivos, não é? E é isto que falta, né? Portanto, não contexto, eu conheço situações, eu ouvi falar de situações porque não trabalho neste meio, de situações, por exemplo, em hospitais, em que uma ampola, só uma ampola, tem um valor muito mais elevado do preço das pessoas que manuseiam estas ampolas, né? Até hospitais em que isto tem que ficar no gabinete do diretor, né? Trancada a chave. Trancada a chaves. Como é que nós, não é? Como é que nós esperamos que essas pessoas não tenham incentivos em fazer diferente, né? Temos sim muitas dificuldades, é preciso equilibrar as contas públicas, mas sentimos que se calhar não temos condições sim de aumentar o salário mínimo muito acima daquilo que é a nossa capacidade e capacidade de Estado. Mas eu tenho quase a certeza, se estabelecermos incentivos concretos de produção, de produtividade e até de maior racionalização dos recursos, por exemplo, e vamos dar o exemplo de um ministério, de uma administração, dizer, olha, vocês têm aqui esse orçamento, ok? Se conseguirem fazer mais com este valor, se conseguirem poupar, mas realizando o trabalho, não é? Nós vamos pegar neste dinheiro e vamos atribuir prémios de desempenho. Muito provavelmente haverá maior mobilização para utilizar melhor os recursos, tanto com as dificuldades que as pessoas têm, não é? Há algumas pessoas com os salários que ganham na administração pública, mas pagam para ir trabalhar do que são pagos para trabalhar, não é? E as pessoas estão lá todos os dias e nós ainda chateamos-nos, não é? Porque chegam tarde, não têm bom desempenho, mas isso representa não só um custo económico e financeiro, né? Porque efetivamente para conseguirem estar lá estão a ganhar de outra forma. Portanto, as pessoas têm mais incentivos e ganham mais. O que eu costumo sempre dizer, a lógica de um modo geral. Portanto, há corrupção, sim, mas há uma lógica de funcionamento, né? Há mais incentivos para comprar do que para vender. E, portanto, ganha neste momento, né, perverso, nessa lógica perversa, ganha quem compra. E quanto mais comprar, quanto pior comprar, mais ganha. Porque mais vezes vai comprar. E mais vezes vai comprar. Quando nós precisamos de mais vender, né? Melhor prestar serviços para efetivamente mudarmos o quadro económico, político, social que temos. Portanto, temos que mexer também alterar os incentivos, as pessoas ganharem, portanto, e na negociação haver essa perspectiva mais fixa, porque as pessoas, independentemente do seu desempenho, e acredito uma boa parte das pessoas, está lá no estado de corpo e alma, né? Faz figura do corpo presente, né? Vai lá, marca o ponto, assina o ponto, e depois utiliza aquele espaço para fazer os seus próprios negócios, né? Portanto, temos também que olhar para essa perspectiva, estabelecer remunerações fixas e variáveis em função do desempenho. E ali podemos também, se calhar, melhorar e antes, obviamente, de estabelecer uma medida assim tão largada, é preciso haver estudos e é preciso também haver pilotos, né? Portanto, projetos ou iniciativas piloto,
para que possamos ver a razoabilidade e a eficácia desta medida. Mas, tanto, ao analisar esse assunto, não podemos perder de vista esta perspectiva. Agora, pronto, também é preciso ser eficaz nos momentos e na lógica de maior responsabilização e penalização, né, dos prevaricadores, que está em curso, mas ainda assim continuam a haver mais incentivos para fazer mal do que para fazer bem. Aliás, as pessoas de bem hoje até... Nossa pirâmide está de tal forma alterada que é muito... E é perigoso, eu costumo dizer, é perigoso na nossa sociedade ser uma pessoa de bem e agir eticamente correto, né? Porque apanha-se de todo lado, no serviço, nas famílias, porque você é burro, todos fazem, quem é você? Este é o ponto em que nos encontramos, né? Aliás, os bispos fizeram uma declaração neste sentido e eu penso que também é ali que devemos olhar para a coisa. Eu gostaria também de dar mais uma chega. E mais uma chega, sobretudo, naquilo que o Zé Guerreiro mencionou. Eu não sei se é correto nós dizermos que nós não temos capacidade para levar avante aquelas que são uma boa parte das medidas que são tomadas. Acho que talvez seja melhor analisar de outra forma. Por exemplo, se o que se pretende é garantir a sustentabilidade das finanças públicas, e se já sabemos que a subvenção aos preços dos combustíveis consomem ao erário público 4 mil milhões de dólares ano, é evidente que temos de tomar medidas para corrigir. As medidas são tomadas, mas, como também disse este senhor presidente da Associação de Taxistas, que para qualquer ação há uma reação, que é uma lei da física, não é? Qualquer medida que seja implementada a qualquer nível, e nós assistimos nos mais diversos domínios, há sempre uma reação. No caso dos combustíveis, se este preço for deslizando até, a nível da gasolina, por exemplo, se for deslizando até aos 500 kwanzas o litro, que é aquele que, segundo os especialistas, já estará mais próximo da realidade, quantas bocas deixarão de faturar com o negócio do combustível que nós assistimos diariamente nas nossas fronteiras, nos cidadãos que levam bidões para alto mar para fornecerem navios, enfim, só neste negócio, este negócio do combustível, o combustível a preço mais barato do que aquele que é praticado nos países circunvizinhos, torna ricas uma quantidade enorme de pessoas que, obviamente, tudo farão para que estas e outras medidas que estejam correlacionadas não vinguem. Portanto, então aí é que tem de haver a tal sabedoria para, na tomada da medida, também estarmos mais atentos às contramedidas para que sejam imediatamente travadas, para que quem estiver a obstaculizar seja identificado, punido, por formas a que a medida preconizada vingue efetivamente. Era mais ou menos isto. Eu compreendo e acho que sim. É uma boa perspectiva também da análise do problema e acredito que
alterando-se o preço do combustível, ou dos combustíveis, e havendo maior rigor, nós vamos ter efetivamente, em princípio, menos desperdício, não é? O que significa dizer que poderemos reduzir substancialmente as nossas importações de combustível e que depois também tem impacto nas nossas reservas internacionais líquidas. Portanto, também melhora ou aumenta os recursos disponíveis para atendimento de outras necessidades económicas e sociais. Um outro aspecto que eu penso que ao longo dos anos precisamos de melhorar tem efetivamente a ver com uma definição clara dos mecanismos de definição do preço e ajustamento dos preços, porque nós, os efeitos adversos, né, sociais e políticos, decorrem exatamente de termos sempre aumentos muito ou bastante significativos e nem sequer não preparamos as pessoas, né, com um tempo de antecedência. É tudo muito abrupto. Muito abrupto. Pronto. E então eu penso que era necessário, não só para as questões do planeamento das famílias e até das empresas, porque elas têm que conseguir perceber como é que esses preços são definidos e a sua periodicidade para que possam também operar sem grandes sobressaltos, não é? E eu penso que nesse esforço devemos também perceber como é que, portanto, se vamos efetivamente alinhar os preços internacionais, tudo muito bem, temos depois de arranjar medidas de compensação, mas temos que também assistir, que é um caso raro aqui, porque os preços só sobem, não é? Lá fora os preços sobem e descem, em função também da flutuação do preço internacional. Aqui já alguém cantou, estamos sempre a subir. Pois, é isto mesmo. Então, é fundamental que possamos também passar essa informação para que todos nós possamos perceber como é que este preço varia. E não menos importante é, embora hajam algumas notas nesse sentido, mas penso que com uma melhor comunicação nós precisamos todos de perceber e haver um plano claro e objetivo de como estes subsídios ou a retirada dos subsídios estão alinhados com a materialização de alguns objetivos económicos estratégicos, claramente, para que depois a sociedade, os diferentes stakeholders possam efetivamente monitorar. Porque desenganemos-nos que a retirada por si só dos subsídios, tanto que pode-se constituir num importante elemento para o combate do tráfico ou contrabando do combustível, é verdade, porque havendo alinhamento, tanto a questão da arbitragem, né, entre os preços, mais facilmente, não é? Portanto, não há tanto estímulo e incentivo para esse tipo de negócio, é verdade, se bem que em relação aos nossos vizinhos da fronteira norte, por causa da instabilidade política e desorganização também do Estado, é muito normal que possamos continuar a abastecer o Congo, né? Falar especificamente do Congo. Mas isto não precisa de ser feito por contrabando, não é? Portanto, se efetivamente, por causa da instabilidade que ainda existe no país vizinho e irmão, é natural que nós possamos, e já dissemos várias vezes, nos constituir como uma base através da qual, portanto, de forma legal, se possam fazer negócios porque é um mercado nosso, né? E, portanto, só é mau porque é contrabando e o Estado não recolhe, né, os impostos, né? Porque nas relações com o Congo, e o que os empresários dizem, a malta vende e recebe divisas, né? Portanto, se houver um negócio legal e que até podem ser mesmo os empresários privados a fazer legalmente e pagam o imposto, eu não vejo mal nisso, é uma oportunidade, não é? Portanto, devemos também olhar nessa perspectiva, porque
há efetivamente uma oportunidade para que podemos aproveitar e que não estamos a aproveitar. Vamos fazer um intervalo e voltamos já a seguir. Jornal 7 Dia. A semana em retrospectiva. A de Baio Vuns, Gustavo da Conceição, José Guerreiro, Andy Inglês, Rui de Castro. Análise e comentário. Jornal 7 Dias. Aqui na LAC. Estamos de volta com o Jornal 7 Dias, semana retrospectiva, uma semana que ficou marcada também pela notícia do Instituto Nacional de Luta contra o SIDA de que, no ano passado, apenas em Luanda, perto de 1000 crianças, 1000 menores, testaram positivo para o VIH-Sida. José Guerreiro. Bom, de facto, essa notícia que foi feita, publicada na semana passada, deixa-nos um pouco preocupados, né? E eu consegui ir recuperar os números, né, que estavam ligados a essa notícia, e de facto, segundo o Instituto Nacional de Luta contra o SIDA, de 103.085 testes realizados em menores, 3.055 foram positivos, né? Isto em todo o país. Em Luanda, das 24.496 crianças testadas, 935 deram resultado positivo, ou seja, quase 1000, como disse o Silvio. A seguir a Luanda, as províncias de Benguela e Luambo seguem-se no número de casos mais significativos no que respeita a teste positivo do HIV. No geral, também para ter essa noção, no geral, e isso é bom que se faça, né? No geral, no país, nos adultos, foram testados cerca de 1.900.000 cidadãos com um grau de positividade de 2,5%, ou seja, cerca de 50.000 testes positivos das pessoas testadas, né? Os adultos. Portanto, segundo esse relatório do Instituto Nacional de Luta contra o SIDA, o último relatório que eles publicaram, né, referente ao ano passado, existem em Angola 310.000 pessoas a viver com HIV-Sida. E todos os anos são registrados 15.000 novas infecções. Portanto, existem atualmente 310.000 pessoas a viver com SIDA e todos os anos são registrados 15.000 novas infecções. E são verificadas 13.000 mortes relacionadas com a doença. Todos os anos, né? Bom, também está referido, isso também nos deve fazer pensar, que os e as jovens de 15 a 24 anos são os que têm maior incidência, né? Sendo que a prevalência nas jovens meninas é superior aos jovens rapazes, colocando-se aqui necessariamente a questão da prostituição de menores, não é? Bom, isto são números preocupantes, não é? Nós temos de facto o Instituto de Luta contra o SIDA, temos associações que digamos que monitorizam também toda esta situação, temos apoio governamental para ajudar a mitigar esta situação, mas nós devemos estar muito atentos a ela, porque os números são de facto muito grandes. E aqui depois de vermos isto, depois de termos acesso a estes números da semana passada, há de facto ainda um grande trabalho a realizar, começando, porque se falarmos na questão de jovens meninas, pelas condições de vida, e nós sabemos que isso se passa, as condições de vida das pessoas, das populações, normalmente das pessoas mais carentes e mais pobres, na questão da miséria, que leva de facto ao aumento da prostituição, não é? As questões de educação familiar, questões de educação na sociedade, campanhas dos meios de comunicação social. É muito importante haver campanhas orientadas, programadas, quer nos meios de comunicação social, públicos, privados, nas várias plataformas, quer também boca a boca, quer com informação de ativistas junto das populações, junto de quase porta a porta, não é? E também saber lidar, não é? Saber lidar também com a questão do estigma, da discriminação, que muitas vezes dificulta a detecção e o tratamento dessa doença, né? No fundo, melhoria das condições de vida das pessoas, acesso a cuidados de saúde, são as duas medidas principais que nós temos que levar à prática. Rui de Castro. Bom,
Nós, o ano passado, já tivemos a oportunidade de abordar este tema do HIV, do HIV-Sida. E, e realmente há aqui uma questão que começa logo por não bater muito certo, que são os dados estatísticos. Portanto, nós, efetivamente, temos uma dificuldade em organizar a nossa base estatística, e quando se trata de temas com esta dificuldade superior, já que tem a ver com a condição de saúde e que muitas pessoas, por causa do estigma, não anunciam que têm este vírus. Então fica, de facto, muito difícil de nós termos uma real dimensão do problema que nós temos e que é, do meu ponto de vista, muito mais sério do que aquele que temos vindo a apresentar. Basta, por exemplo, ver que a cada ano, e isto de acordo com o relatório global sobre o HIV de 2023, não é? A cada ano há 15 mil novos casos e 13 mil mortes. Portanto, há 2 mil pessoas vivas com HIV a somar àqueles que já haviam. Compulsados os dados do Ministério da Saúde, este valor de 300 mil seropositivos já vem de há vários anos. Portanto, nós que estamos a somar 2 mil, pelo menos, há quem diga que são mais, continuamos sempre com estes 300 mil. Portanto, é efetivamente algo que é necessário que o Ministério da Saúde, o Instituto do Instituto Nacional de Luta contra o SIDA e aquelas associações como a ANASO e outras que estão relacionadas a este tema se sentem e consigam chegar a alguns dados que sejam mais credíveis e, sobretudo, mais credíveis para depois podermos atacar as causas e também atacarmos as consequências, não é? Ora bem, o Guerreiro já apresentou aqui alguns dados. Eu vou dar mais alguns só para tentar ajudar nesta interpretação do. Por exemplo, 66% dos portadores dos seropositivos são mulheres. Portanto, logo aí há que haver toda esta preocupação com as mulheres estas que depois vão gerar as crianças que depois vão ficar também infectadas, e daí este dado de que o ano passado cerca de 1000 testaram positivo. Acontece que nós estamos com um ritmo diário, em média, de 15 a 20 novos casos por dia que ocorrem nos vários centros onde se fazem testes. Por exemplo, há um dado de que nos centros de saúde da Samba, do Rangel, do Bairro Operário, do Catambor, diariamente, de 15 a 20 cidadãos, maioritariamente mulheres, acusam positivo. Ora, houve efetivamente alguns avanços aqui no que toca à questão das gestantes, com um programa
de corte de transmissão vertical de mãe para filho, que já vem a acontecer há alguns anos e que efetivamente tem ajudado a atenuar. Portanto, a transmissão vertical é a principal via de infecção da população infantil. E para quem não sabe, né, acontece quando a mãe passa o vírus ao bebê, quer durante a gestão, como no parto ou ainda mesmo na amamentação. Portanto, há aqui, a nível das gestantes, e diz-se que em 2023, das 18 mil gestantes, 4 mil estavam em tratamento. Portanto, quer dizer que é um número bastante assinalável e que também nos deve obrigar a analisar. Ligada a esta problemática da transmissão, há o problema do tratamento, o tratamento com os antirretrovirais. Ora, dos 300 mil seropositivos, só cerca de 40 mil é que estão em tratamento, dos quais 2 mil crianças. Portanto, estamos aqui a ver que há 240 mil cidadãos que deveriam estar também a ser tratados com retrovirais e não estão, e que por não estarem irão passar à condição de doentes de SIDA. Bom, e o que virá a seguir é aquela parte dramática da vida que todos nós nunca estamos preparados para aceitar que ocorre. Portanto, há que cuidar também da questão dos antirretrovirais. Mas não só. Há alguma dificuldade com materiais de informação e educação, há falta de testes e reagentes, há muito poucos preservativos e, portanto, aqui estamos na situação objetiva portanto, do problema do tratamento. Mas o Guerreiro aflorou há pouco a questão também das causas. E aqui não há dúvida que um dos principais fatores tem mesmo a ver com a pobreza. Outro, com a grande mobilidade que há de população, particularmente das regiões do interior para o litoral, das pequenas cidades para as maiores, e, portanto, daí que seja natural, não só porque Luanda é o maior centro populacional do país, mas também é para onde vão congregando pessoas que vêm com os seus hábitos culturais e muitos dos quais também contribuem para que mais facilmente hajam estas transmissões. Há ainda o início precoce da atividade sexual, onde há raparigas que estão a prostituir-se, ainda menores, ainda com os seus 10 a 14 anos, portanto, estão ainda naquela fase da puberdade e já por causa particularmente das questões da pobreza, mas também em outros casos não é só a questão da pobreza, também é agora a perda de alguns valores morais e o facto de as pessoas estarem a ser incentivadas para padrões de vida que ultrapassam largamente as capacidades económicas das suas famílias. E então a opção é prostituírem-se e entregarem-se a cidadãos, homens,
com poder económico bom a razoável, e que uma boa parte deles, infelizmente, são portadores de HIV. Muitos, e esta situação levou até a que o nosso Parlamento introduzisse uma regulamentação, ou uma nova lei, em que a transmissão dolosa passa a constituir crime. Não sei se, desde que a medida foi adotada, se alguém já terá sido identificado e sancionado por ter transmitido dolosamente o vírus do HIV a um outro cidadão. Portanto, há efetivamente que ter mais atenção. O Ministério da Saúde está com N problemas para resolver, não só das infraestruturas, que as pessoas ouvem falar muito, de novos hospitais, mas há um conjunto de problemas humanos, portanto, mais pessoal, mais meios, mais infraestruturas perto da comunidade. Há a questão da educação para a saúde, em que é necessário apostar muito mais do que se tem feito, indo até às próprias escolas. Portanto, esta questão, a questão das doenças sexualmente transmissíveis, tem que ser abordada nas nossas escolas. Os jovens têm que, logo nos seus 10 a 15 anos, têm que ter aulas relacionadas com a educação sexual. Ora, se isto não é feito, há aquela tendência de irem experimentar, mas também há outra de que se a vizinha vai e vem com um iPhone, então aquela é que é a via para também ter o seu iPhone. E, portanto, há aqui, de facto, muita coisa correlacionada. Ainda inglês. Bem, eu penso que tudo já foi abordado. Talvez poderei apenas enfatizar um outro aspecto. O primeiro é que, efetivamente, a transmissão sexual é a principal forma de propagação do HIV em todo o mundo, né? Não apenas em nossos países, mas efetivamente é. E ela é influenciada por vários fatores, né? Alguns dos quais o Rui de Castro já se referiu, como tanto a pobreza, que leva muitas meninas a prostituírem-se, mas hoje também já há o fenómeno de homens, né, na prostituição também. Isto também é uma realidade, pelo menos aqui em Luanda. Eu penso que o elevado consumo de drogas, de álcool, portanto, são fatores que também contribuem para um comportamento sexual desviante, vamos assim dizer. Há práticas culturais que não propriamente relacionadas à transmissão sexual, mas como alguns rituais que entre nós e em muitos países africanos realizam a circuncisão sem recurso a material esterilizado, não é? Leva a que muitos jovens na eternidade que realizam esses rituais sejam contaminados, né? Isto acontece também entre nós, em muitos países africanos, e aqui certamente que haverá outros, portanto, tratamentos também por via de incisão, lâminas, cortes, pode levar a que as pessoas também se contaminem. Mas não menos importante,
e ainda em sede de transmissão sexual ao fenómeno que é a promiscuidade, não é? E que hoje se está a combater, mas ainda é muito assente, né? É muito expressivo na nossa sociedade, né? Nós, hoje por acaso, já não se fala muito dos fenómenos da 14ª, manga de 10, mas foram termos que ouvimos falar durante muito tempo e que pessoas, até com alguma responsabilidade política, não é? Portanto, não se coibiam de estar em sítios públicos com as suas mangas de 10 e 14, né? Há também o fenómeno, e vemos muito, não quero aqui tentar discriminar, mas é muito patente em algumas regiões do nosso país, e é o reflexo mesmo da pobreza, né? Que vemos muitas pessoas que vêm cá trabalhar, estrangeiros, expatriados, não é? E que têm efetivamente o direito e é mesmo assim, né? De se apaixonar e casarem-se aqui, mas vemos que efetivamente há um gap muito grande, né? Tanto senhores muito mais velhos com as miúdas, e nós achamos isso normal, né? Mas efetivamente a pobreza e as dificuldades económicas e sociais propiciam isto, né? Aliás, a prostituição está muito também aliada a esses fatores. Agora, o tema dos dados, eu também sou de opinião que devemos trabalhar no sentido de as nossas estatísticas serem cada vez mais reais. A notícia que li no Novo Jornal falava de algumas províncias, Bengo, Luanda, Benguela, Huila, mas estaria muito interessado em perceber qual é a realidade mais a sul, Cunene, quanto Cubango, por causa dos problemas que vêm lá de baixo, né? Portanto, nós temos e já tivemos, e até no leste também, né? Situações praticamente endémicas, né? E certamente que, tanto com a mobilidade das pessoas, não apenas do interior para Luanda, mas também das fronteiras, para lá das fronteiras, para cá e vice-versa, né? Há um movimento muito grande neste sentido e penso que devíamos também poder capturar esses elementos, né? Agora, o HIV e SIDA têm consequências ou impactos económicos e sociais. Dos impactos económicos é logo a redução da força de trabalho, porque diminui a mão de obra disponível, não é? Que resulta em uma redução quando não morrem, as pessoas estão doentes e obviamente tem impactos na produtividade e isto certamente levará a que tenhamos um crescimento económico lento, dos quais podemos só nos aperceber lá mais tarde, mas um país tão jovem como o nosso e os dados apontam que a juventude que está mais, tanto há um índice de prevalência muito elevado na juventude, 15, 24 anos, isto tem consequências muito grandes para a nossa economia. Há custos de saúde, o Sistema Nacional de Saúde tem que gastar muitos recursos para o tratamento dessas pessoas vivendo com HIV/SIDA, portanto, e são valores muito significativos que sobrecarregam os nossos sistemas de saúde, né? Que já são frágeis, que debatem-se ainda com os temas da malária, não é? Febre tifoide, cólera e ainda mais portanto, o HIV/SIDA. Com menos pessoas saudáveis e economicamente ativas, não é? Há também a diminuição da base tributária, resultando em menos despesas para o Estado. E, não menos importante, portanto, ele poderá ter muito suscetível de ter um impacto negativo no turismo e investimento estrangeiro por causa do estigma associado ao HIV e SIDA, né? Portanto, países com altos, portanto, e que é percebido uma elevada prevalência de HIV e SIDA, ninguém quer lá ir, né? Por mais que haja mais informação e tal, mas há sempre um estigma associado. Socialmente, há a destruturação das famílias, né? Por causa da morte de membros de família devido ao HIV/SIDA, muitas das quais deixam órfãos e subcarregam ainda a assistência social, e muitos deles são as pessoas que sustentam as famílias e acabam por perecer muito jovens, né?
Já se falou do estigma e discriminação em torno do HIV-Sida, mas também ainda há desafios na educação, porque essas crianças depois infectadas muito cedo têm dificuldades ou podem ter dificuldades de enfrentar a escola, não é? Por causa não só da pobreza, também do estigma e a falta de apoio familiar, não é? Nós, aqui fala-se pouco e não sabemos, né? E às vezes as explicações que se dão quando se vai ao interior e vemos apenas crianças e velhos, a lógica é sempre justamente relacionada à mobilidade das pessoas, que não há emprego e que têm que vir para as cidades, não é? Trabalhar. Mas há em muitos países africanos, portanto, isto está muito associado também à morte de jovens, não é? Por causa do SIDA e HIV-Sida, porque por causa do estigma não acorrem aos hospitais para se tratar e acreditam em outras forças, né? Recorrem primeiro a tratamentos tradicionais, que muitas das vezes são ineficazes, mas para além dos tratamentos tradicionais, porque é preciso distinguir o curandeiro, né? Quem cura ou os nossos médicos tradicionais e outras práticas de feitiçaria, né? Portanto, algumas pessoas acham que, aliás, estão imunes, né? Portanto, basta tomar um banho qualquer, esfregar-se com alguma coisa, podem ter relações sexuais desprotegidas, estão protegidos e não lhes acontece nada, né? Em termos de estabilização social, pode contribuir para isto, né? Portanto, o SIDA pode contribuir para a destabilização social, especialmente em áreas onde a incidência da doença é muito alta, né? Levando ao aumento da pobreza, desigualdade e conflitos também. Agora, como é que se abordam essas questões? Portanto, na perspectiva da prevenção e também na perspectiva de tratamentos e cuidados médicos, né? Consciencialização, distribuição de preservativos. É bom saber que efetivamente temos estado a fazer a testagem mais abrangente possível e voluntária, e também prestar aconselhamentos, mas também precisamos de trabalhar muito nos programas de redução dos danos, não é? Que visam reduzir comportamentos de risco, não é? Como, por exemplo, o compartilhamento de seringas entre usuários de drogas injetáveis e também o comportamento de parceiros, né? Tanto a partilha, né? O compartilhamento de parceiros, né? E aqui a comunicação social tem um papel muito importante por causa dos conteúdos, portanto, que não só de sensibilização, mas também aquilo que veicula em termos daquilo que é o padrão de sucesso, né? Eu penso que a comunicação social, se não estiver atenta a isto, vai reforçar aqueles comportamentos que o Rui se referiu, de dizer, se eu andar com fulano, não é? Tenho um iPhone, mas se a gente vê essas coisas veladas, obviamente, na comunicação social, ou se não há conteúdos de maior moralização, não é? Pessoas que já estão frágeis, não têm estruturas familiares muito bem estruturadas, não tendo uma atuação da comunicação social nesse sentido, tanto componente educacional e de informação, portanto, temos a situação que temos. Relativamente aos cuidados, portanto, temos a questão dos acessos à terapia antirretroviral, portanto, que constitui um grande peso ao nosso sistema de saúde e as nossas finanças públicas, mas que é uma realidade entre nós. Mas também temos que disponibilizar cuidados de saúde mais integrados, né? Porque não basta apenas os antirretrovirais, que são importantes, mas isso acontece quando as pessoas já estão, pelo menos, não diria convencidas, né? Já aceitam o tratamento, né? Mas nós temos ainda
uma situação em que, portanto, precisamos de haver mais atuação de fórum psicológico, né, para mobilizar as pessoas para o tratamento, e depois, não só mesmo em termos de nutrição, né, porque precisamos de ter a intervenção de outras disciplinas. Não menos importante, a questão da transmissão vertical, portanto, intervenções para prevenir a transmissão do HIV para o filho durante a gravidez, o parto e a amamentação, né, que são essenciais para reduzir a incidência de novas infecções pediátricas. Nós voltamos já a seguir com os destaques da semana. Jornal 7 Dia. A semana em retrospectiva. A de Baio Vuns, Gustavo da Conceição, José Guerreiro, em inglês, Rui de Castro. Análise e comentário. Jornal 7 Dias. Aqui na LAC. Jornal 7 Dia. A semana em retrospectiva. A de Baio Vuns, Gustavo da Conceição, José Guerreiro, em inglês, Rui de Castro. Análise e comentário. Jornal 7 Dias. Aqui na LAC. Estamos de volta com o último bloco deste Jornal 7 Dias, semana retrospectiva, e como de costume terminamos o programa elencando aqueles que foram os principais destaques. José Guerreiro, pela positiva ou pela negativa, quais são os seus destaques da semana? Este assunto primeiro que eu vou colocar no meu minuto, no meu destaque, digamos assim, eu sei que este assunto ocorreu há um ano, mas na semana passada, no período referente a este programa, este assunto voltou a viralizar, não é? Então eu decidi trazê-lo, não é? Da mesma forma que nós podemos comparar situações de 50 anos atrás com outras de há 500 anos, porque não relembrar também um facto de há um ano, não é? Então, desculpando-me os ouvintes, é um assunto de há um ano, mas que viralizou a semana passada, a semana que vem do nosso programa, trago aqui, porque na altura o assunto não foi muito conhecido, né? E eu, ao retomar aqui o assunto, quero sobretudo que tenha um caráter pedagógico, né? E tomemos consciência a cada dia de algumas situações ridículas e constrangedoras protagonizadas por alguns servidores públicos, não é? Eu, através de um ofício em papel timbrado, não é? Por ordem decrescente, este ofício em papel timbrado de ordem decrescente tinha os timbres da República de Angola, Governo Provincial de Luanda, Administração Municipal de Viana, Direção Municipal de Educação, Diretora do Colégio Público número 5002 em Viana. Através deste ofício, a senhora teve a honra de convidar todos os funcionários a participar na inauguração das casas de banho para professores e alunos, que se realizou, na altura, no dia 2 de março de 23, pelas 7 horas em Viana. Para esta inauguração, na altura, e no próprio ofício, foi anunciada a presença de Sua Excelência, a Senhora Administradora Municipal de Viana, e de Sua Excelência, a Senhora Diretora Municipal de Educação de Viana. Então é assim, eu acho que quando se inaugura um comboio, um avião, as autoridades fazem uma pequena viagem nos ditos, não é? Quando se inaugura um chafariz, as autoridades abrem a torneira e jogam água mudantemente, não é? Quando se inaugura um edifício, as autoridades percorrem demoradamente as instalações. Bom, eu não recebi notícias concretas em 2013 de como decorreu o ato de inauguração. Por isso desconheço se as autoridades usaram as instalações na hora para defecar e para urinar. À parte desta ironia, considero o referido ato de inauguração uma degradação dos nossos valores, uma valorização da mediocridade comportamental e a colocação da nossa fasquia civilizacional muito abaixo dos mínimos razoáveis. Dá para pensar, de facto. Eu só tenho duas palavras: lamentável e degradante. O meu segundo ponto nestes destaques da semana, e o Enda deu um toque num dos temas anteriores, tem a ver com a SEAST. Este segundo tema também dá para pensar, como foi do anterior, né? Dá para pensar. Mas este é muito mais a sério, com certeza, né?
Tem havido uma discussão mais ou menos subterrânea e mais ou menos subreptícia, não muito intensa, né? Já que, como diria alguém, talvez não convinha, né? Sobre se os sacerdotes e a hierarquia religiosa, na generalidade, se deve pronunciar, se deve imiscuir ou não sobre as questões políticas e de governação. Eu sou claro, acho que sim. Por duas ordens de razões. Primeiro, porque muitos políticos usam muitas vezes a religião e as igrejas, muitas vezes oportunisticamente, muitas vezes demagogicamente, para atingir os seus fins, para mobilizar fiéis, para passar as suas mensagens. Segundo, porque de facto, algumas vezes mais do que os políticos, são os religiosos, são as missões, as igrejas, estão muito mais perto das populações. E por isso vivenciam mais profundamente o dia-a-dia dessas populações, as suas preocupações, os seus anseios, ligados sempre, pelo positivo ou pelo negativo, às questões da política de governação. Pronto, por estas duas ordens de razões. Por um lado, porque os políticos usam também eles próprios a religião e as igrejas. Por outro, porque de facto, pelo positivo e pelo negativo, são as igrejas, as religiões, as missões que mais perto das populações, que eu acho que sim. Sim, os religiosos, a hierarquia religiosa pode sim e deve pronunciar sobre questões políticas de governação. Feito este reparo, porque estou do lado de quem aceita esta norma pacificamente, entre a interação dos políticos e dos religiosos, num quadro razoável de intervenção social, quer dizer, há de haver um quadro, não é? E neste caso o quadro é, de facto, uma reunião da CEAST, uma reunião desta Conferência Episcopal de Angola e São Tomé. Eles realizaram uma reunião agora em Malange, nos dias 28 de fevereiro a 4 de março. E eu iria alencar algumas das suas conclusões. Na vertente sociopolítica, a CEAST fez algumas reflexões, dos quais eu quero destacar. A situação social degradante pode fazer com que a pobreza se transforme em questão cultural. E aqui voltamos às questões que o Ender também focou. A profunda crise ética e a falta de um quadro de valores e de referências positivas estão a fazer desaparecer a consciência do mal, do injusto, do pecado, do sentido de honra, dando lugar a níveis degradantes de corrupção, nepotismo, compadrio, amiguismo, clubismo e dilapidação dos bens públicos. A falta de ética que manipula a produção, levando à especulação dos preços dos produtos básicos, afetando o poder de compra das populações e asfixiando as empresas nacionais. A falta de ética que faz com que a política já não vise o bem dos cidadãos, mas o bem dos militantes. A falta de ética que transforma a religião em comércio. Portanto, para não deturpar, eu fiz questão de ler diretamente as notas da própria CIAST, das conclusões da própria reunião da CIAST. E fazem também algumas recomendações, como seja o combate às reclamadas fraudes em concursos públicos, nas admissões da educação e da saúde, a necessidade de atenção à possível asfixia das empresas nacionais face à dívida pública e aos galopantes impostos e o apoio fundamental a dar aos empresários nacionais, a necessidade de fiscalização da construção de estradas e outras obras públicas, tema que afurámos nós no nosso programa anterior, conforme todos nos lembramos, ouvintes também, a urgência de realização de autarquias como forma maior proximidade e responsabilização da governação com as populações. Numa nota pastoral também emitida na altura, nesta reunião de Malange, sobre a liberdade de culto dominical, bastante concludente e direta, a CEAST insurge-se contra as informações e exemplos de que teve conhecimento sobre a obrigatoriedade, nomeadamente dos locais longínquos do interior do país, dos crentes participarem em atos político-partidários em dias e horas de culto. Em conclusão, não sendo eu religioso, não devendo, pois, amparar-me ao lado das igrejas, trago ali este tema pela sua profunda preocupação social e porque acho que as reflexões da CIAST deveriam merecer a profunda análise dos cidadãos e dos políticos. É a minha última intervenção. Rui de Castro, os seus destaques da semana. Bom, eu iria começar por ter sido aprovada por unanimidade do Parlamento
a, a lei antidopagem. Lei esta que já foi homologada e publicada no Diário da República do dia 6. Portanto, agora, como diria o Gustavo se estivesse presente, falta a criação da Agência Nacional. E também uma ação bastante rápida junto da UADA para se inverterem as interdições a que estão sujeitas as nossas seleções e atletas, nomeadamente no que diz respeito à não utilização dos nossos símbolos nacionais, portanto, a bandeira e o hino. Agora, durante a semana, voltamos a tomar má nota de um trágico acidente de viação em Viana, em que 13 pessoas foram atropeladas, das quais há 3 óbitos e 6 feridos, alguns em estado bastante grave. Nas nossas estradas, diariamente morrem 40 pessoas. Os motoristas dizem que são as más condições do pavimento e a construção da estrada, ou ainda da má iluminação. Por seu turno, as autoridades falam do excesso de velocidade, do incumprimento da regra de condução, do alcoolismo, mas o que é certo é que há muitas vidas a perderem-se e há efetivamente medidas que devem ser tomadas com mais rigor, nomeadamente com a retirada da carta de condução por pelo menos 5 anos a quem se prove que tenha sido culpado. E aqui nesta questão do culpado ou não culpado, a comunicação social também tem alguma responsabilidade, porque um dos artigos que eu li sobre este acidente chamava a atenção da população para que não ficasse na berma da estrada a vender produtos. Portanto, que neste caso este atropelamento tinha muito a ver com as pessoas que estavam ali sentadas e a vender os seus produtos, quando o verdadeiro culpado era o condutor que, por qualquer circunstância, diz que terá perdido os travões ou, enfim, uma manobra mal feita, houve depois um capotamento, mas de facto temos que escrever com mais cuidado e ter também atenção a quem é que é dirigido e o fator educativo também. Bom, neste caso o condutor está detido e vamos ver o que é que irá ocorrer. Quem também ficou detido foram 7 cidadãos de 20 ocupantes ilegais de moradias na urbanização Vila Pacífica, no Zango. Resta agora vermos se este processo vai continuar, porque há denúncias que já vêm de há muito tempo, e lembro-me que uma ouvinte até nos mandou um áudio quando nós abordamos a questão da centralidade do Quilamba, denunciando que havia muitas pessoas a ocuparem apartamentos e que nada pagam. Portanto, têm contratos e não assumem rigorosamente nada com aquilo que têm para com o verdadeiro proprietário. Mas nas detenções não ficamos por aqui. Portanto, também foi detido um diácono na Lunda Sul
por ter violado uma menor de 15 anos que participava numa vigília. O INAC tem estado permanentemente a apresentar situações deste género, de casos de violação de menores e a necessidade das famílias não se calarem, denunciarem, muitas das vezes integrantes do próprio núcleo familiar, mas é triste quando, e pegando agora aqui nas questões da SIAST, é triste quando a SIAST vem a público com um comunicado, com as suas avaliações, algumas das considerações que o Zé Guerreiro apresentou há pouco, particularmente aquelas que têm a ver com a ética, e depois há membros do próprio clero que são os primeiros a fazerem aquilo que a SIAST diz combater. Mas eu não queria ficar por aqui na questão da SIAST, porque eu não alinho muito por aquilo que o Zé Guerreiro referiu há pouco, relacionado com a intervenção da SIAST nos assuntos aqui eu vou-lhe chamar mais de assuntos da governação, talvez. Não sei se é correto desta forma, mas depois talvez consiga fazer-me perceber. É que todas as considerações feitas relativamente ao trabalho da Igreja são de refletir e de apresentar. Todas aquelas que têm a ver com o bem-estar do cidadão comum, no nosso dia a dia, não só dos religiosos, mas de todos os demais, são efetivamente também de a expor com uma análise construtiva, e acho que toda a gente agradece, porque estamos perante uma instituição credível, que é uma instituição milenar. Agora, não me parece que esteja bem a SIAST, num momento em que no Parlamento estava em discussão a lei sobre a divisão administrativa do país, que foi aprovada com maioria, mas com os votos contra da oposição, passando então agora Angola a ter 20 províncias e 325 municípios, creio. Bom, no momento em que há esta discussão e no Parlamento há duas forças políticas antagonistas, em que uma apresenta uma proposta não como força política, até porque a iniciativa é do governo, para a divisão administrativa. A oposição desvia o foco desta discussão da divisão administrativa para um outro que tem a ver com as eleições autárquicas. Portanto, que não fazia sentido estar a tocar na divisão administrativa, mas que o fundamental são as eleições autárquicas. Bom, estamos aqui em dois compartimentos. Uma coisa é a divisão administrativa e a outra são as eleições autárquicas. Obviamente que poderão tocar-se também, mas o Parlamento está a analisar e discute, aprova, e a SIAST vem tomar partido de uma das partes. Esta é que me parece
que não foi uma boa intervenção da CIAST. Acho que neste domínio a CIAST pura e simplesmente deveria ter evitado este tema, ainda que a maioria dos seus integrantes estivesse mais de acordo com as posições da oposição do que com as posições que acabaram por ser da maioria, mas a instituição Igreja não deveria, do meu ponto de vista, ter se envolvido nesta disputa que é mais político-partidária do que propriamente de um fórum mais social. E é tudo, e boa semana aos nossos ouvintes. Ainda inglês, os seus destaques da semana. Bem, é um tema que já penso que terá sido também comentado na semana passada, que se prende com uma nova lei relativamente à exigência de auditoria, institutos públicos e outros órgãos, né? Que aprovada recentemente, né? Uma proposta recentemente aprovada, que saúdo, não é? Mas que penso que deveríamos, né, como país, também tratar de outros aspectos relacionados com esta matéria, com este domínio, alguns dos quais estarão em curso, mas que precisamos de melhorar e ter indicadores mais expressivos, né? Nomeadamente a formação de profissionais angolanos e, obviamente, em quantidade e em qualidade. Eu penso que, tratando-se do Estado, nós ainda temos um Estado, administração pública central, local, instituições diretas e indiretas do Estado, que geram o maior negócio, não é? Para as empresas e, neste particular, para as empresas de contabilidade e de auditoria. E como vemos e sabemos, todos nós sabemos, não é novidade, sabemos que estes negócios são geralmente aproveitados e dominados pelas empresas estrangeiras que estão cá no nosso país. E não basta isto, é que em termos de rácio, não é? E depois de representação numérica e em termos de remunerações, quem mais ganha com estas atividades não são os angolanos. Portanto, o Estado tem a responsabilidade e tem efetivamente o poder de também assegurar esse aspecto. Gasta-se muito dinheiro com esses processos, que são importantes, e com esta legislação nós vamos gerar mais negócio, mas na perspectiva da distribuição da riqueza, dos rendimentos, faz todo sentido que este setor de serviços, essas iniciativas, devam também beneficiar mais as empresas, os cidadãos e profissionais angolanos. Isso é aplicável também em outros serviços profissionais, como a advocacia, mas o Estado devia ter esta preocupação e tem efetivamente o poder de alterar o quadro. Também deve, em minha modesta opinião, trabalhar no sentido de ajudar a fomentar o surgimento e apoiar também o surgimento de empresas de auditoria angolanas. É verdade que também se impõe uma intervenção na ordem profissional, né, dos contabilistas e peritos contabilistas, que está ali com uma situação que é muito pouco abonatória para os profissionais, mas é uma instituição que é fundamental para suportar todas e a maior parte das reformas económicas que estamos a enfatizar. De outro modo, vamos continuar a estar muito dependentes de cidadãos estrangeiros. É verdade que se calhar também, à semelhança do que fomos falando em outros setores, isto dá sempre jeito a algumas pessoas, né? Porque por esta via depois a exportação de capitais, é verdade, mas penso que
há uma maior sensibilidade e deve haver maior sensibilização para que, tal como olhamos e queremos que haja maior participação no âmbito da diversificação da economia, não é? Queremos uma maior contribuição da produção local, né? Isso falando do setor produtivo. Nos setores de serviços também devemos estar no mesmo diapasão, não é? Porque até constitui um risco, eu estou sempre a dizer, porque por ser transversal, isso permite o acesso à informação em setores muito sensíveis e críticos para a nossa economia, da nossa economia, estratégicos também, não é? E não faz sentido que isto, portanto, estejam a circular pessoas que não sejam totalmente de carne. E assim, tanto o fomento que advogo era que nós devíamos assegurar a semelhança que fizeram os outros países, obviamente com qualidade, temos que assegurar que seja assim feito, que haja mais empresas locais a participar e a trabalhar e a prestar serviços nos setores financeiros, nos setores de petróleo, setores mineiros também. Então, tem uma forma de distribuir a riqueza, como referi, e leva a que, pelo menos, diminua também a pressão e a potência de muitas pessoas que estarem também no Estado, né? Porque se conseguirem resolver-se noutros setores, com remunerações também mais ajustadas, não é? E melhores, diminui também a pressão, quer no Estado, e como são setores profissionais e que ajudam a melhorar o desempenho dos profissionais, amanhã também estarão em melhores condições de prestar o serviço ao Estado, não é? E diminui-se aquela lógica da consultoria externa, não é? Que nós, e já se falou aqui, e é público, os nossos dirigentes também têm estado a referir, mas em termos de atuação prática, não vemos que isto esteja a acontecer. Não menos importante, precisamos de regular melhor a atividade e, sobretudo, os preços também, não é? Ainda por força daquilo que me referi, que dependemos de uma força de trabalho expatriada para assegurar esses trabalhos. Portanto, o país tem gasto rios de dinheiro. Portanto, sobretudo em relação a tarefas e trabalhos no Estado, é preciso também definir ali alguns patamares, porque se formos fazer um benchmarking aqui da região, vamos facilmente verificar que nós devemos ter uns custos de trabalhos de auditoria muito elevados, não é? Já me referi à intervenção que deve ser feita na ordem dos contabilistas e peritos contabilistas, mas eu penso que há um aspecto ao qual devemos também nos referir quando falamos da auditoria, que é o tema da questão da salvaguarda do interesse público, né? Penso que num dos programas aqui abordamos, e quando falávamos da adjudicação direta, e eu penso que terei defendido nesses termos, né, que em situações e nos contextos como os nossos, faz-se às vezes necessário, né, recorrer a esse mecanismo que é legal. Obviamente que tem havido alguns excessos, mas nós, portanto, precisamos de correr e precisamos de materializar esta Angola que todos nós desejamos, tão logo quanto possível, né? E o tempo não para, não espera, e é verdade que às vezes, porque legalmente permite-se, recorremos a esses artifícios ou mecanismos, mas isso não impede que, por exemplo, esses atos, mesmo realizados por empresas públicas, privadas, em termos depois da operacionalização das decisões, que as empresas privadas obtêm os contratos, até para salvaguarda do interesse público, nós deveríamos
se calhar propor que essas empresas fossem auditadas, sobretudo no que diz respeito a esses atos, não é? Porque por esta via nós sabemos que há o risco de uma série de coisas acontecerem e que tem depois reflexos na nossa economia, desde logo a estrutura de custos, né? Nós falamos, não participei, tive pena não ter participado no debate anterior, no programa anterior, em que felicito os meus colegas pelo bom trabalho público que realizaram, sobretudo quando abordaram a questão das estradas, né? E penso que foi o Zé Guerreiro que falou sobre o custo das estradas, né? Que são ainda bastante elevadas. Foi o Adebayo também que referiu-se a isso. Porquê? Temos que perceber. E, obviamente, trabalhando e avaliando por via de auditorias aos custos das empresas, não só de construção e outras que são contratadas para a realização de bens de interesse público, deviam ser objeto também da auditoria dos órgãos do Estado, para que possamos também nivelar, né, e melhorar a nossa competitividade e assegurar também a boa execução dos serviços públicos. Falou-se, obviamente, das fiscalizações, mas todas essas empresas na cadeia de valor, mesmo embora sejam privadas, mas por estarem a celebrar contratos para a realização de bens de interesse público, deveriam ser alvo também de uma avaliação. Não menos importante, e aí na senda de maior distribuição, repartição dos rendimentos e da riqueza, porque, por um lado, nós temos um lado dos setores da nossa economia que geram a maior parte dos recursos para a economia, o setor extrativo principalmente, e ali há preocupações em relação ao risco de desvio desses recursos, não é? Que acontece em todo o mundo, há sempre um risco mais alto, mais médio e alto, mas depois está os setores que mais recursos absorvem, né? Utilizam, não é? E esses também têm este risco, o mesmo risco que acabei de referir. Portanto, para além da questão das auditorias, como referi, uma forma, e agora já temos até uma bolsa de valor, não é? Uma de dívida também. Estas empresas, ao longo do tempo, deveriam, se calhar, também abrir capital como forma de dinheiro e de distribuirmos a riqueza, não é? E também em termos de dívida. Por quê? Porque, na realidade, nós não temos, efetivamente, grandes empresas e grandes capacidades para fazer e desempenhar trabalho ao nível daquilo que são as nossas exigências. Precisamos de fomentar e atrair para Angola e criar condições e fomentar o surgimento dessas empresas. Mas o país não pode parar. Enquanto não conseguimos criar, portanto, tem que haver mecanismos de repartir os rendimentos, e por esta via eu penso que podíamos também ter melhores resultados. Uma nota final em relação ao tema da SIAST. Eu revejo-me e assino embaixo as considerações feitas pelo José Guerreiro em relação ao comunicado da SIAST, e também compreendo as preocupações apresentadas pelo Rui de Castro. A questão só era saber se, naquela crítica que faz, se ela defende ou se a sua posição é coincidente, né, com a da oposição. E isto, se fizermos um referendo, podemos perceber exatamente o que é que se está a passar. E assim, chegamos ao final desta edição do Jornal 7 Dia, a semana em retrospectiva. Despedem-se de si ainda inglês José Guerreiro, Rui de Castro, Manuel Catilina e Silvio de Abreu. Você pode voltar a ouvir este programa em formato podcast em radioplaydigital.com. Bom dia e boa semana. Jornal 7 Dia, a semana em retrospectiva. Adebayo Vuns, Gustavo da Conceição, José Guerreiro, Andy Inglês, Rui de Castro. Análise e comentário. Jornal 7 Dias, aqui na LAC.